Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela é uma sequência, então aí é a parte 2 da videoaula sobre a boca, onde nós vamos trabalhar as divisões da boca e as estruturas localizadas então na boca, tanto no vestíbulo quanto na cavidade bucal propriamente dita. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês aprendam e estudem bem esta videoaula. E vamos aí para mais esta parte aí, né? Esta videoaula sobre a boca. Bom, pessoal, começando então aqui a falar sobre a boca, tá? Nós temos que entender que nós podemos estudar primeiramente uma anatomia externa da boca, né? Que nós começamos a observar então aí os lábios, alguns sulcos, né? Então é isso que a gente vai começar a analisar agora. Então, externamente, nós conseguimos observar o quê? Os dois lábios, né? Um superior e o outro inferior, aonde nós já vimos na parte 1 de histologia, né? Como que é a mucosa dos lábios, mas, de uma maneira geral, quando nós observamos os lábios, nós vemos que ele é formado por 5 camadas. Então, nós vamos ter uma camada cutânea, né, que vai apresentar glândulas sebáceas e sudoríparas, e esta cutânea, né, que no caso nós temos aí o epitélio, ele tanto pode ser queratinizado como não queratinizado, né? Ou seja, essa parte avermelhada dos lábios, que é mais externa, ela é não queratinizada, e a parte mais interna, né, ou seja, a parte mais externa é queratinizada e a parte mais interna ela é não queratinizada, né? Abaixo da cutânea, nós vamos ter a subcutânea, com predomínio aí de tecido adiposo. Nós vamos ter uma camada muscular, que é formada então pelo músculo orbicular da boca, tá? Que rodeia aí toda a abertura da boca, né? Tanto aí os lábios superior quanto inferior. Nós vamos ter uma submucosa com bastante vasos sanguíneos e glândulas salivares menores, tá? Então nós vemos aí que esses vasos sanguíneos são aí, nós temos até, né, artérias de médio, né, médio e pequeno calibre, como no caso a artéria labial, tá? E nós vamos ter uma mucosa, né, como eu já comentei, queratinizada externamente e não queratinizada internamente, tudo bem? O que acontece? Os lábios da mulher, eles têm uma maior mobilidade. Por isso que a mulher, quando ela fala, ela demonstra mais aí os dentes do que os homens, tá? E ainda assim, o lábio superior, ele vai apresentar uma maior mobilidade do que o lábio inferior. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos entender, né? Nós vamos ter alguns sulcos aqui, que são os limites, né? Limite superior, inferior e laterais dos lábios. E esses sulcos, a gente vai ver quais são os sulcos, mas o que acontece? Esses sulcos aí, eles são mais pronunciados, ou seja, eles são mais evidentes com a idade. Tanto pela perca da elasticidade, né? Ou seja, a perca da elastina, né? E também do colágeno, ou também de acordo, né, devido aí às arcadas desdentadas, né? Então, pessoas que perderam os dentes, como ocorre aquela reabsorção do rebordo alveolar, né, do processos alveolares ali, tanto maxilar quanto mandibular, sendo maior na mandíbula, vai ocorrer então aí uma alteração, né, obviamente, da estrutura bucal e automaticamente aí alterando então estes sulcos, né? Tanto o naso labial, quanto o lábio mentoniano, quanto o lábio marginal, né? E enfim. Bom, o que a gente consegue analisar aqui? Então nós vamos ter os dois lábios, e entre os dois lábios vai ter uma linha, né, que é de união dos dois lábios, chamada rima bucal. Então a rima bucal é o espaço, né, que é formado aqui, que é deixado, né, pela união dos dois lábios, né? É uma leve união desses lábios, tá? E é quando também os lábios se afastam que apresenta-se então a abertura por onde o som sai, por onde o alimento entra,
que é então denominado rima bucal, tá? Então é esse espaço aqui entre os dois lábios, ok? Nós temos aqui o lábio superior e logo acima do lábio superior nós vamos ter um sulco, que ele começa aqui na base do nariz externo e vem até o tubérculo aqui, ó, né? Uma elevaçãozinha mediana do lábio superior. E esse sulco ele vai ser um sulco raso, tá? Que ele vai da base do nariz até o tubérculo do lábio superior. Então este sulco aqui é chamado nasolabial, ok? O número 2 aqui, ó, sulco nasolabial. Então aqui é o limite superior dos lábios, né? Do lábio superior. Inferiormente, aqui nós temos o lábio inferior. Entre o mento e o lábio inferior, nós vamos ter um outro sulco aqui, né? Chamado de lábio mentual ou mentoniano, né? Então depende muito também da bibliografia que você utiliza. E aí automaticamente alguns trazem como lábio mentual e outros trazem como lábio mentoniano. Tudo bem? Então nós vamos ter o sulco nasolabial superior e o sulco lábio mentoniano inferiormente. Lateralmente, os dois lábios eles se encontram, tá? Formando o que nós chamamos de ângulo da boca, ou também chamado comissura labial, tá? Então, ângulo da boca ou comissura labial é a mesma coisa. Então, é o encontro dos lábios lateralmente, tá ok? Nós vamos ter um outro sulco, né, limitando lateralmente o lábio superior, que é o sulco o sulco nasolabial, tá? Então, o sulco nasolabial, ele vem aqui da asa do nariz e vem até, né, o lábio superior. Só corrigindo um pouquinho, pessoal, eu acabei me confundindo um pouco aqui. Esse número 2 aqui não é o sulco nasolabial, tá? É chamado filtro, tudo bem? Então, o número 2 aqui é o filtro, tá certo? Então, o sulco nasolabial é esse lateral aqui que vem da asa do nariz até o lábio superior, né? Até próximo aqui do ângulo da boca. Então, esse é o sulco nasolabial. Esse número 2 aqui é o filtro, tá? Que ele também vai ser um sulco raso, né? Aí que vem da base do nariz até o tubérculo superior até o tubérculo do lábio superior, tá certo? Então, só corrigindo aí, o número 2 não é o sulco nasolabial, e sim o filtro, tá? E o sulco nasolabial é este lateral aqui, tá ok? Depois nós vamos ter o sulco lábio marginal, que é um limite lateral do lábio inferior, né? Ele vem aqui da comissura labial, né? O ângulo da boca, e desce até a parte marginal aqui, né, da mandíbula. Tudo bem? Então aqui nós temos o sulco lábio marginal, tá ok? Então com isso a gente consegue analisar a anatomia externa, tá? Então lábio superior, lábio inferior, forma-se então a rima bucal, tá? Que fica entre os dois lábios. Lembrando que essa rima bucal, quando se afasta os lábios, ele forma então a abertura anterior da boca, tudo bem? Nós vamos ter aqui o filtro, né, que é superiormente aqui ao lábio superior, que vem da base do nariz até o tubérculo do lábio superior. Nós vamos ter aqui o sulco lábio mentoniano, que é inferiormente, né, ao lábio inferior. Nós temos a comissura labial, ou ângulo da boca, que é a união dos dois lábios lateralmente. Nós temos aqui o sulco nasolabial, que é o limite lateral do lábio superior. E nós temos o sulco lábio marginal, que é o limite lateral do lábio inferior. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Existe um processo, né, patológico, vamos dizer assim, que é chamado de queilite angular. O que é essa queilite angular? Né? Ela é, na verdade, uma perca da dimensão vertical, né, dimensão da altura do terço inferior da face, devido a arcadas desdentadas ou próteses inadequadas, tá? Ocorrendo então uma elevação da mandíbula para a oclusão correta da cavidade oral. Então, automaticamente a mandíbula ela tem que se elevar para poder fazer uma oclusão correta, tá? E aí ocorre a formação de uma prega aqui, né, na comissura labial, que vai se tornar ressecada, né, devido a uma infecção por micro-organismos, né? E também por uma falta aí
de vitamina, tá? Causando então esta formação lateral, né, que é chamada de queilite angular. Tudo bem? Então essa queilite angular ela geralmente vai ser ressecada, né? Pode ocorrer processos infecciosos por micro-organismos aqui, tá ok? Então isso é denominado de queilite angular. Voltando um pouquinho aqui nesse slide, pessoal, eu quero comentar um pouco sobre essa parte dos vasos sanguíneos, tá? Que fica aqui na submucosa. O que acontece? Nós temos aí a mucosa, tá? Nós temos a mucosa, nós temos o músculo, né? O orbicular da boca, e aí, obviamente, nós vamos ter a submucosa, onde apresenta-se vasos sanguíneos. E o que acontece? As artérias labiais, elas percorrem os lábios, né? Principalmente entre o músculo e a mucosa, próximo às bordas livres, tá? Dos lábios. As veias, no caso, elas vão circular logo abaixo da pele, tá? Então, logo abaixo da pele, aqui na camada subcutânea, é onde nós vamos ter as veias labiais, tá? O que acontece? Uma incisão profunda na mucosa dos lábios pode seccionar as artérias, né? As artérias labiais, causando então uma hemorragia externa, tá certo? Além disso, a pulsação dessas artérias ela pode ser sentida quando se espreme os lábios entre os dedos, tá? Entre os dedos. Então, se você espremer, né, os lábios, apertar um pouco os lábios com os dedos, você consegue sentir um pouco aí, né, a pulsação dessas artérias aí, tá bom? Um outro processo que pode ocorrer, né, nos lábios especificamente, como nós estamos começando a falar sobre os lábios, não que esse processo não ocorra nos lábios somente, mas também pode ocorrer na face inferior, né, na mucosa inferior aqui da língua, né? É um processo chamado mucocélio. O que seria isso? Nós sabemos que aqui no lábio, né, internamente, tanto no superior quanto inferior, existem glândulas salivares menores, né? E o que acontece? Quando ocorre uma obstrução ou uma secção, né, desses ductos salivares, principalmente das glândulas salivares menores, ocorre então uma retenção do muco na submucosa. E ele vai apresentar, né, uma cor um pouco meio azulada, translúcida, em forma de uma vesícula, né, de uma bolsinha. Geralmente nos lábios internos, mais frequentemente no lábio inferior e também na língua, tá? Esse processo ele é causado tanto por morder, né? No processo da mastigação, pode ocorrer aí de você acabar mordendo acidentalmente o lábio internamente inferior ou abaixo da língua, né? Causando então essas vesículas. E aí o procedimento, né, o tratamento é através de uma incisão, né, ou seja, retirada desses ácidos, dessas glândulas salivares alteradas, tá? Então, mais relacionado aí às glândulas salivares menores, tanto as labiais quanto as linguais, tá ok? Bom, nós já vimos então uma anatomia externa, nós já vimos, né, aí dois processos que podem ocorrer nos lábios, né, tanto como a queilite angular como a mucocele. E agora nós vamos entender como que a boca ela é dividida, tá? Então, quando nós observamos aqui, nós temos duas imagens, né, duas hemicabeças, num corte sagital mediano, ok? Aonde nós conseguimos observar, então, a anatomia interna da cavidade da boca, né, como um todo. Né? E nós observamos o quê? Que a boca, de uma maneira geral, ela é dividida em duas partes. Anteriormente, nós temos o vestíbulo bucal, que é um espaço que fica entre os lábios e os dentes, e posteriormente aos dentes, nós temos toda uma cavidade maior, né, onde vai estar localizada a língua, que é chamada de cavidade oral propriamente dita. Tá? Então, nós temos aí a divisão da boca, né? No vestíbulo da boca, no vestíbulo bucal e também na cavidade bucal propriamente dita. Quando nós observamos a boca, nós temos que entender que a boca ela tem duas aberturas. Uma abertura anterior, por onde o alimento entra, e uma abertura posterior, por onde o alimento sai da cavidade bucal e entra, então, neste órgão posterior, que é a faringe. Tá? E essas aberturas são chamadas de comunicações.
Então a boca apresenta uma comunicação anterior que é chamada rima bucal. Lembra daquele espaço que eu falei que fica entre os dois lábios? Pois então, aqui nós temos a rima bucal, que é essa abertura, né? Esse espaço que fica entre os dois lábios, né? E quando os dois lábios estão cerrados, ou seja, fechados, encostados, ele fica somente uma linha que determina que ali é a rima bucal, ok? Posteriormente, existe uma outra abertura que comunica a cavidade bucal com a faringe, né? E essa abertura é chamada istmo das fauces, ok? E esse istmo das fauces, ele é delimitado, né? Superiormente pela úvula, inferiormente aqui, né? Pela glândula, pela cartilagem epiglote e lateralmente pelo arco palato-faríngeo, ok? Então, nós temos uma abertura posterior, que é o istmo das fauces, que é por onde o alimento sai da cavidade bucal e entra, então, na faringe. Tá? Quando nós observamos toda a boca como um todo, ela vai apresentar limites. Então, os limites anteriores da boca são os lábios. Lateralmente, o limite são as bochechas, tanto direita quanto esquerda. Superiormente, o limite da boca é o palato, tanto o palato duro quanto o próprio palato mole. Tá? Inferiormente, nós vamos ter o assoalho da boca. E posteriormente, os limites são ali, né? O arco palato-faríngeo e o arco palato-glosso, que o arco palato-faríngeo, né, constitui, então, o limite lateral dessa abertura posterior, que é o istmo das fauces. Tudo bem? Bom, os lábios, né? Os lábios nós já vimos, nós já trabalhamos. Tá? Agora nós vamos entender um pouco sobre o vestíbulo bucal. Né? O vestíbulo bucal, que é esse espaço que fica entre os lábios e os dentes, ok? Então o vestíbulo bucal é esse espaço, né? E nós vamos ter várias estruturas aqui que nós podemos encontrar. Tá? O que acontece? Nós temos os lábios, tanto superior quanto inferior, e conforme o lábio ele deixa de ser externo, ele começa a se tornar interno, ele vem para a parte mais interna, indo, né, terminar no encontro com a gengiva, certo? Então, esse limite, aonde termina o lábio internamente e aonde começa a gengiva, é chamada de fórnice do vestíbulo, que é o limite interno dos lábios, tanto no superior quanto no inferior. Tudo bem? Além disso, nós podemos observar aqui a mucosa alveolar não queratinizada, tá? Do vestíbulo. Tá? Lembrando que a da gengiva ela é queratinizada, ok? Então aqui nós temos o limite, né, interno dos lábios, que é o fórnice do vestíbulo. Nós temos aqui a mucosa alveolar. Nós vamos ter a gengiva representada aqui pelo número 8, né? Toda essa parte mais esbranquiçada que é a gengiva. Tá? E depois nós vamos entender que existe a gengiva inserida e existe a gengiva livre, ok? Ainda fazendo parte da gengiva, nós temos uma parte da gengiva que fica entre os dentes, num formato triangular, que é chamada papila interdental, ok? Representado aqui pelo número 13, certo? O número 9 está representando a junção mucogengival, ou seja, é o limite da gengiva, da mucosa com a gengiva, ok? Então nós temos a mucosa alveolar e nós temos aqui a gengiva. Então o limite entre os dois é chamado então de junção mucogengival. E aqui nós conseguimos observar a diferença de cor, porque a cor da mucosa ela é um pouco mais escurecida, um pouco mais azulada, e quando chega na gengiva ela torna-se mais esbranquiçada, em um vermelhinho bem claro, ok? Então, não confundir o que? O fórnice com a junção mucogengival. O fórnice é onde acaba o lábio e começa então, né, o vestíbulo aqui, né, onde nós vamos ter aqui a mucosa. Tá? E aqui nós temos a mucosa logo abaixo aqui do número 6, ó, e logo abaixo nós temos a gengiva, né? E aí nós temos uma intersecção aí
que é a junção mucogengival, ok? Depois nós temos aqui, né, o freio do lábio superior, que é uma prega, né, é um ligamento revestido pela mucosa que une, né, tanto a parte da gengiva com o lábio superior, e nós temos o freio do lábio inferior também, aqui o número 11, tá? Esse freio do lábio superior, ele comumente tem a artéria labial superior penetrada nela. Tá? Então, no caso, né, de procedimentos odontológicos, tomar muito cuidado, né, quando for se fazer algum processo cirúrgico neste ligamento, para não lesionar então aí a artéria labial superior e causar uma hemorragia, né, dessa artéria aí. Tudo bem? Lateralmente, né, nós temos aqui o freio lateral, tá? Ó, freio lateral, que são os limites laterais internos dos lábios, tá? Então, é o freio lateral, também conhecido como bridas, tá? Em pacientes desdentados, eles estão bem ao nível do rebordo alveolar, tá? Então, aqui nós temos, nessa imagem, nós temos uma arcada dentária completa, bonitinha. Mas vamos imaginar uma pessoa desdentada, aonde este rebordo alveolar não está nessa altura, está mais para cima, porque já teve aquela reabsorção óssea. Então, automaticamente, o rebordo alveolar vai estar próximo aqui do freio lateral, que é o bridas, né? E aí, o que acontece? Em próteses totais, é preciso ocorrer o quê? Um alívio, né, na prótese, para permitir uma boa adaptação e não também ficar incomodando, né, e ficar forçando aqui este freio lateral. Tudo bem? E aqui o número 13, então, nós temos a papila interdental, né, que é a parte da gengiva que fica entre os dois dentes. Existe um processo chamado hipertrofia do frênulo labial, que é onde o frênulo labial ele pode se atrofiar e se fixar na margem gengival, causando alterações gengivais e diastemas entre os incisivos, né? Isso ocorre mais principalmente no frênulo labial superior, tá? Diastemas dos incisivos é a separação dos dentes incisivos, né? Isso ocorre bastante em crianças, né? No adulto, quando ocorre então esse diastema, é somente aí a utilização de um aparelho ortodôntico para juntar então os dois incisivos. Quando é numa criança, o próprio nascimento dos caninos, né, dos pré-molares, vão forçando esses incisivos a se encontrarem novamente, fechando então essa abertura. Tá? Quando ocorre essa hipertrofia, geralmente é indicada, né, a remoção através de um procedimento chamado frenectomia labial. Tá? E nessa frenectomia labial é que o dentista ele tem que tomar cuidado para não lesionar a artéria labial superior, causando então aí uma hemorragia. Tá certo? Outra coisa que também é importante, né, a gente salientar aqui, que em procedimentos odontológicos ocorrem, né, lesões tanto na mucosa quanto na gengiva, né, dependendo do procedimento. E o que acontece? A cicatrização da mucosa ela é mais demorada do que na gengiva. Tá? Então, a mucosa, por ser mais frouxa e não aderindo, né, diretamente aí ao osso, ela acaba tendo uma cicatrização mais demorada do que a própria gengiva, que apresenta uma fixação muito maior aí com o osso. Né? Então, automaticamente, cicatrizações da gengiva são mais rápidas, né? São melhores aí do que na mucosa. Tudo bem? Bom, como nós estamos falando sobre gengiva, né, eu comentei com vocês que existe a gengiva e existe a gengiva inserida, a gengiva livre e a gengiva papilar. Essa gengiva papilar é aquela papila interdental que fica entre dois dentes, né? E aí, quando nós falamos de gengiva, nós temos uma parte da gengiva que ela está totalmente aderida ao osso, ela não tem, né, espaços ali
né? E ela também não tem muita mobilidade, então é o que nós chamamos de gengiva inserida, né? E ela vai apresentar aspecto aqui de casca de laranja, né? Bem assim, pequenos furinhos. Por quê? Porque aqui nós vamos ter ela aderida ao osso, né? E também com a presença aí de algumas glândulas, né? Aqui presentes nessa gengiva. E nós vamos ter a gengiva livre, que é a parte da gengiva, da gengiva que recobre, né, uma parte aí das raízes dos dentes, né? E essa gengiva livre, ela apresenta entre a gengiva e o dente um pequeno sulco denominado de suco gengival, tá? Então, entre a gengiva livre e o dente existe então um pequeno espaço aí chamado de sulco gengival. Esse sulco gengival ele tem uma profundidade variável, né? Mas que em condições normais chega até aí no máximo 1 milímetro ou um pouquinho a coisa a mais, tá? E esse sulco gengival ele também acaba sendo utilizado aí em limpezas através do fio dental, né? Então, quando você passa o fio dental entre os dentes, você automaticamente acaba pegando um pouco aí do suco gengival e também fazendo essa limpeza, né, do suco gengival mais próximo aí da papila interdental. E uma outra coisa que nós podemos também falar aí sobre a gengiva, né? A gengiva inserida, além dela ter uma fixação muito íntima com o osso, por meio de fibras colágenas, né, que são chamadas de fibras alvéolo-gengivais, nós temos também que ela também se fixa no cemento, né, junto à parte mais funda do sulco gengival, através de fibras chamadas dentogengivais. Tudo bem? Outra coisa que é importante também nós salientarmos aqui, que nós temos aqui a gengiva livre, a gengiva inserida e a gengiva papilar, ou seja, chamada de papila interdental. Quando nós observamos o último molar, tanto superior quanto inferior, nós temos uma parte da gengiva, né, que é chamada de papila retromolar. Por quê? Essa papila é a última papila, ela não tem outro dente para ficar, né, entre dois dentes. Então, existe papila interdental até enquanto nós temos dois dentes, entre o segundo e o terceiro molar. Depois do terceiro molar, nós não temos mais nenhum outro dente. Então, essa parte da gengiva, ela acaba formando, então, aí uma papila chamada de papila retromolar. Tá certo? Retromolar. Ok? Aqui nesta imagem, então, também dá para nós vermos aqui, né, o arco pálato, né, que é formado aqui, né, pela ráfia ptérigo-mandibular, ok? Que tem um ligamento aqui, né, ptérigo-mandibular, ok? Então, mais superior aqui à papila retromolar. Importante salientarmos também que essa prega ptérigo-mandibular, né, ou também chamada de ráfia ptérigo-mandibular, ela pode ser examinada dentro da boca, né, obviamente, no final aí, né, da arcada dentária. E é importante essa prega ptérigo-mandibular porque ela serve como ponto de referência para a anestesia do nervo alveolar inferior, tá certo? Por quê? Porque nós temos que entender que aqui nós temos o último molar inferior, né? Nós vamos ter aqui o trígono retromolar e nós vamos ter essa ráfia ptérigo-mandibular. E lembrando que para a parte mais interna, nós vamos ter logo em seguida o forame mandibular, que é por onde penetra aí o nervo alveolar inferior. Então, essa prega ptérigo-mandibular, ela serve como um ponto de referência para, né, o dentista poder anestesiar aí o nervo alveolar inferior para poder fazer procedimentos odontológicos nos dentes inferiores, né? Ou seja, aí nos dentes da mandíbula. Bom, além de vermos aí, né, o vestíbulo bucal, onde nós observamos então os freios, né? Então nós vimos aí a gengiva, tanto a inserida quanto a livre, quanto a papila interdental, quanto a
a papila retromolar, né? Nós vimos também a ráfia ptérigo-mandibular. E agora nós vamos para a parte da bochecha, né? Que é o limite lateral aí da boca. Tá? Quando nós observamos então a bochecha, né? Nós temos que entender que a bochecha também apresenta limites. Tá? A bochecha ela é o limite lateral da boca, só que a bochecha ela tem limites também. Então o limite anterior da bochecha é o sulco nasolabial. Nasolabial. Tá? Os limites superior e inferior são os fórnices do vestíbulo. Né? Ou seja, onde termina o lábio e vai começar então a mucosa do vestíbulo. Tá? Tanto superior quanto inferior. Tá? E o limite posterior da bochecha é a prega ptérigo-mandibular, né? Que é um ligamento, né? Que é o ligamento ptérigo-mandibular, que ele vai do âmulo pterigóide até o trígono retromolar. Então aqui mais uma vez comentando, importante ponto, desculpem o erro de português aqui, pronto, alterado aqui. Então ele é um importante ponto de referência para anestesia do nervo alveolar inferior, como eu já mostrei aqui, né? Então aqui, próximo mais internamente, né, indo para a parte posterior, aqui nós temos o forame mandibular, que é por onde penetra o nervo alveolar inferior, tá certo? E quando nós observamos então a bochecha, nós vamos ter que a camada mais externa, então é a pele. Após a pele nós vamos ter a camada, né, a gordura subcutânea, a tela subcutânea, onde nós vamos ter veias, né, principalmente veias aí. Depois nós vamos ter o músculo masseter, né, lembrando que nessa camada subcutânea é onde nós vamos ter nervos superficiais e veias superficiais, ok? Depois, mais internamente, nós vamos ter o músculo masseter, tá? Aqui mostrando então alguns nervos que são ramos do nervo facial, tá? Depois do músculo masseter nós vamos ter uma bolsa de gordura que é chamada de bola de Bichat ou corpo adiposo da bochecha, tá? Então ela é uma bolsa com bastante tecido gorduroso que garante então a proteção aí, né, entre o músculo masseter e o músculo bucinador, que é mais interno. Então ele forma aí uma proteção. Tá? Além disso, nós vamos ter o ducto parotídico, né, passando aqui por esse corpo adiposo da bochecha. E lembrando que ele vai passar, né, posteriormente aí, né, ao masseter, superiormente ao músculo bucinador, onde ele vai penetrar então o músculo bucinador e vai se abrir aqui no vestíbulo bucal superiormente ao nível do segundo molar. Tá? Ao nível do segundo molar nós vamos ter a abertura do ducto parotídico e aí nessa parte do vestíbulo ele vai formar uma pequena dilatação chamada de papila parotídica. Né? Então a papila parotídica é a abertura aí da glândula, do ducto, né, parotídico que vem lá da glândula parótida, tá? Que é uma glândula uma glândula salivar. Essa papila, né, a papila parotídica, na verdade ela é uma saliência que vai proteger então a abertura desse ducto parotídico, tá? Ela pode ser sentida com a ponta da língua, se você, né, passar a ponta da língua no vestíbulo bucal superior, tanto direito quanto esquerdo, né, você acaba sentindo uma pequena elevaçãozinha ali, que é a papila parotídica. Quando ela é ferida, né, tipo assim, você morde sem querer ela, pela oclusão dos molares, ela pode inflamar e inchar. Tá? Então isso é muito normal, isso pode acontecer, né, quando você está lá mastigando e tal, e automaticamente você fecha os dentes e os molares eles acabam mordendo ali sem querer, né, essa papila parotídica, então ela vai inflamar e ela pode também inchar aí, ok? Bom, agora nós vamos para a cavidade bucal propriamente dita, então vejam que nós já vimos toda uma anatomia externa, já vimos os lábios, já vimos o vestíbulo bucal, o que nós temos ali, vimos as partes da gengiva, vimos né, a prega ptérigo-mandibular aqui, ó, né? Agora nós vamos ver o que nós temos aí na cavidade bucal propriamente dita. Tá? Então aqui nós vamos ter o palato duro e o palato mole, que é o limite superior da boca.
Posteriormente, no final aqui do palato mole, tem-se uma dilatação que é chamado úvula, tá? E nós temos lateralmente aqui a tonsila palatina. Na verdade, lateralmente, nós vamos ter o arco palatoglosso, o arco palatofaríngeo, né? Que é o número 2 é o arco palatoglosso, o número 3 é o arco palatofaríngeo, o número 1 é a úvula, e o número 4 aqui, né? Mostrando, então, a tonsila palatina, que comumente aí é conhecida como amígdala, né? Amígdala, a boca, né? Amígdala palatina, ok? Lembrando que o palato duro ele vai ser formado pelo osso maxila e pelo palatino, né? Formando então o palato ósseo, né? E o palato mole também é chamado de véu palatino. Esse palato mole ele é formado por músculos, né? E esse palato mole e a úvula eles têm uma função muito importante no processo da deglutição. Quando nós engolimos um alimento, automaticamente este palato mole os músculos do palato mole se contraem, puxam essa úvula posteriormente e superiormente, onde ele fecha aqui, ó, né, a comunicação da orofaringe com a nasofaringe. Então, automaticamente, quando você engole algum alimento na deglutição, esse alimento líquido ele não vai passar para a nasofaringe e nem para a cavidade nasal, porque essa úvula, ela fecha, né, ela obstrui aqui essa passagem, essa comunicação da nasofaringe com a orofaringe. Tudo bem? Bom, nós temos aqui agora o pálato, né? Então o pálato ele vai apresentar uma mucosa bem aderida ao osso, né? No caso aqui do pálato duro. E essa mucosa ela é chamada de muco periósteo porque ela tem uma aderência muito forte aí com o pálato, né? Com os ossos aí, tanto maxila quanto palatino, tudo bem? Lembrando que esse muco periósteo está somente no pálato duro, tá? Bom, o que nós podemos observar aqui, né? Nós vamos ter aqui a papila incisiva, né? Essa papila incisiva, ela é uma parte da mucosa aí, né? E também pegando aí a papila interdental interna, né? Da parte lingual aí dos dentes incisivos que recobre o forame incisivo, né? Quando ocorre alguma compressão aqui, ele pode causar dor e alguns transtornos circulatórios também, tá? Nós temos aqui a ráfia palatina mediana, que é o número 14 ou o número 3, né? Na imagem da esquerda. E nós temos as pregas palatinas transversas, né? Essas pregas palatinas transversas são pregas originadas, formadas aí por este muco periósteo e que tem a função de auxiliar na retenção dos alimentos na mastigação. Então, quando a língua ela se eleva, né, tocando aqui no palato duro, né, e fazendo todo o processo de mastigação dos alimentos, incluindo também o processo de empurrar esses alimentos posteriormente, essas pregas palatinas transversas têm essa função aí de fixar melhor o alimento ali nessas pregas para auxiliar na mastigação e também no processo de deglutição, que é realizado também pela língua. Tudo bem? Aqui eu deixei duas imagens para que vocês possam observar a diferença anatômica entre uma boca e a outra e a coloração também entre uma boca e a outra. Tá? Em caso de pessoas desdentadas que não usam dentaduras, né, o uso contínuo do palato e também da gengiva pela falta dos dentes, causam formações de calos hipertróficos, né, tanto na gengiva quanto no palato, que devem ser removidos cirurgicamente quando for colocar uma prótese nessa pessoa desdentada, né, uma prótese permanente. Tá? Não somente uma prótese permanente, mas também como uma prótese removível. Tá certo? Então é necessário aí a remoção desses calos hipertróficos. Tudo bem? Bom, aqui ainda nós conseguimos observar então uma boca, né, aberta aí. Então aqui o número 19 é o arco palatoglosso, formado pelo músculo palatoglosso e revestido automaticamente pela mucosa. Lá no número 20 é o arco palatofaríngeo, né, que é formado pelo músculo palatofaríngeo, né, e revestido aí pela mucosa. A 21 aqui é a úvula, né, que é uma dilatação final aí do palato mole.
Aqui o número 18 é a prega pitérigo-mandibular, formada pelo ligamento pitérigo-mandibular. Tá? E o número 17 aqui, vejam, né, posteriormente ao último molar, né, nós vamos ter aqui a papila retromolar, que já mostrei anteriormente. Tudo bem? Bom, no assoalho da boca, né, o que nós vamos observar? Né? Então, o assoalho da boca ele fica inferior à língua. Né? Lembrando que, prendendo a língua no assoalho da boca, nós temos o número 22 aqui, que é chamado freio da língua. Tá? Lateralmente e inferiormente ao freio da língua, nós temos a carúncula sublingual, que são dilatações, né? Aqui, ó, carúncula sublingual direita e esquerda, ó, tá? Que são aberturas aí dos ductos da glândula submandibular, ok? E mais lateralmente aqui, ó, nós temos a prega sublingual, tá? Ó, prega sublingual, que é uma prega, né, e aonde vai ocorrer então a abertura dos ductos das glândulas, da glândula sublingual, tanto direita quanto esquerda. Tá? Aqui o 26 está representando somente a face inferior da língua, tá? E aqui na face inferior da língua nós vamos ter de cada lado as pregas franjadas, tá? Tanto direita quanto esquerda. O que se observa na face inferior da língua, né? Aqui no assoalho da boca. Observa-se a glândula sublingual, né? Ó, né? Glândula sublingual. O ducto da glândula submandibular, que está mais internamente. Nervo lingual, nervo hipoglosso, que vem aqui para a língua. Artéria e veias sublinguais. No caso das veias sublinguais, são essas aqui, ó, né? Que elas se apresentam como cordões azulados, né, ó. Então as veias sublinguais são de fácil visualização a olho nu, ok? Já a artéria, os nervos, né, aí já não dá para se visualizar, porque eles estão revestidos aí pela mucosa, estão mais internos, né? A glândula sublingual não dá para nós vermos a glândula, e sim a sua dilatação, né, formando aqui revestido pela mucosa, tá? Bom, o que acontece? Existe um procedimento também chamado rânula, que é a obstrução ou a secção do ducto da glândula sublingual ou da submandibular, tá? Que vai ocasionar uma retenção do muco, né, dessas glândulas aí na submucosa, tá? E aí o procedimento é a retirada cirúrgica, tudo bem? Então, rânula é quando você tem aí a obstrução ou uma ruptura, uma secção do ducto, tanto da glândula sublingual quanto da glândula submandibular, causando então essa dilatação, essa retenção do muco aí na submucosa. Tudo bem? Uma outra coisa que também que é importante comentarmos, né? O freio da língua aqui, né? O número 22 aqui, ó, o freio da língua, ele pode se tornar hipertrófico, tá? Que vai poder causar aí alguns problemas de fonação e dificuldade também para a colocação de próteses sobre a mandíbula. Ocasionalmente, o freio lingual de lactentes, né, ele estende-se até o ápice da língua. Tá? Ele não vem só até aqui, não, ele vai até o ápice da língua. Né? E isso pode interferir com a protrusão. E esta condição ela é conhecida como anciloglossia ou língua presa. Tá? Então, a língua presa é quando este freio da língua, este ligamento aqui, ele vai até o ápice da língua, causando então aí, dificultando a protrusão da língua, né? Também dificultando a fonação, a fala, né? Então, causando então a língua presa. Porém, o termo correto é anciloglossia, tá certo? Tudo bem? Outra coisa também que eu quero comentar aqui, não, eu já comentei, mas aqui nós temos a prega franjada, né? Essa prega franjada, ela é uma dobra da mucosa, tá? E vai recobrir então a veia profunda da língua, né? Que é essa veia azulada aqui que eu, né, comentei para vocês, que é a veia sublingual, tá? Ok? Aqui agora então, pessoal, chegamos à língua.
né? Que é aí uma estrutura, um órgão presente na cavidade bucal propriamente dita. Tá? Bom, quando nós observamos a língua, então, nós conseguimos ver que a língua ela tem partes, tá? Ela vai ter também porções e ela vai ter alguns elementos nessas porções e também as papilas. Né? As papilas nós trabalhamos bem elas, a parte da histologia, na parte 1, né? Mas aqui dá para a gente mais ou menos visualizar algumas aqui. Então vamos analisar primeiramente as partes da língua, né? Então as partes da língua são o ápice, que é a ponta da língua, né? O dorso, toda essa parte aqui dorsal da língua, e a raiz, que é a parte mais posterior da língua, né? Então ápice, dorso e raiz, ok? Então o ápice é a pontinha, o dorso é toda essa parte aqui, né? E lá mais o número 3, lá bem posterior, é a raiz da língua. Automaticamente nós vamos ter as porções da língua, né? Então nós vamos ter os 2/3 anteriores da língua, chamada de porção oral, e 1/3 posterior da língua, chamada porção faríngea. Tá? Faríngica. O que acontece? Aqui ó, nós conseguimos observar nessa imagem da esquerda superior, nós temos aqui o número 3, que vai apresentar então as papilas circunvaladas. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então as papilas circunvaladas, elas formam um V, ok? Que é chamado de V lingual, né? Posteriormente ao V lingual vai ter uma pequena depressão aqui, chamada de sulco terminal, tá? Ó, sulco terminal, né? Logo posterior aqui ao número 3, ao número 4, né? Aqui o número 4, né, está representando, como igual aqui o número 5 está representando o forame cego, tá? O forame cego da língua aí, que fica bem no meio, né? Bem no meio aí do V lingual, ok? Então nós vemos aí que o V lingual ele vai ser formado pelas papilas circunvaladas, tá certo? Anteriormente ao V lingual nós temos a porção oral, que corresponde aos 2/3 anteriores da língua, e posteriormente ao V lingual, nós vamos ter a porção faríngica, que corresponde ao terço posterior da língua. Tá? Posteriormente ao V lingual, né, entre o V lingual e a porção faríngica, nós vamos ter o sulco terminal aqui, ó, tá? O sulco terminal. Tudo bem? Dá para se visualizar algumas papilas aqui? Dá para visualizar, como no caso as circunvaladas, né, que formam o V lingual. Aqui, na porção oral, dá para saber que nós temos aqui as fungiformes, que são esses pontinhos mais avermelhadinhos aqui, ó, tá? Ó, esses pontinhos mais avermelhadinhos são as papilas fungiformes, tá? Que são misturadas aí com as papilas filiformes, que são essas mais pontiagudas aqui, ó, tá? Essas mais pontiagudas aqui são as papilas filiformes, e entre as papilas filiformes nós temos várias bolinhas vermelhadinhas, que são as fungiformes. E nas laterais aqui nós temos as folhadas, tá? Então são as papilas folhadas aqui, mais na lateral da língua, né? Tanto direita quanto esquerda. Tudo bem? Então nós temos o ápice, o dorso e a raiz. Nós vamos ter o V lingual, formado então pelas papilas circunvaladas. Anteriormente ao V lingual nós temos a porção oral, né, que corresponde aos 2/3 anteriores da língua. E posteriormente ao V lingual nós vamos ter o sulco terminal, e depois do sulco terminal nós vamos ter aqui, então, a porção faríngica, que corresponde ao terço posterior da língua. Tá? Nós temos aqui, bem no centro do V lingual, o forame cego. Tá? Então, bem aí no meinho, né, desse V lingual, nós temos o forame cego. Tudo bem? E aí nós temos aqui as papilas fungiformes, que são essas bolinhas, né, mais avermelhadinhas, misturadas aí com as filiformes, que são essas mais pontudinhas aqui, tá? São as mais pontudinhas, ok?
Aqui para mostrar então, né, o ápice, o dorso, a raiz, né, a parte muscular da língua, ok? A parte muscular da língua, né, que é o corpo da língua, a raiz, o dorso, o ápice, tá? E a face inferior da língua aqui, ok? Bom, além disso nós temos aí os músculos intrínsecos, né, da língua. Então aqui nós temos um corte coronal, tá, ou também chamado frontal aqui, né, da língua, aonde nós observamos aqui, né, o músculo longitudinal superior, o transverso e o vertical, transverso e vertical, o longitudinal inferior, o genioglosso, ioglosso e o estilo e o miloioide, tá? Miloioide, ok? Vem lá do sulco milioide até o osso ióide aqui, tá? Aqui nós temos ainda o músculo palato-glosso, que vem aqui do palato até a língua. Nós temos o palato faríngico, né, que forma aquele arco palato-faríngeo, né? Nós temos aqui, ó, o genioglosso, mais inferiormente aqui nós temos o miloioide, tá, o número 4 aqui, ok? Nós temos o ioglosso, ó, io de oide, glosso, ioglosso, né, do ocioide até a língua, ioglosso, tá? E depois nós vamos ter o estiloglosso, ok? Estiloglosso aqui, tá certo? E aqui nós vamos ter o músculo, número 1 aqui, ó, né, o levantador do véu palatino, aqui o tensor do véu palatino, aqui o músculo da úvula, ok? Músculo da úvula. E aqui o palato, né? Palato faríngeo, que eu já mostrei anteriormente. Tá certo? Então aqui, ó, estiloglosso. Tá? Aqui nós vamos ter o estilo ióide. Ó, estilo ióide. Aqui nós vamos ter o músculo digástrico. Tá? Aqui nós vamos ter o músculo digástrico. Ok? Então, aqui são os músculos intrínsecos, né, e extrínsecos da língua, né? Então, intrínsecos, nós vamos ter o longitudinal superior, né, o longitudinal inferior, tá? Entre eles aqui nós vamos ter o transverso e o vertical, né? E aí nós vamos ter também aqui, né, o genioglosso, ó, genioglosso, que é esse aqui, ó, genioglosso, tá, ó, genioglosso. Aqui mais inferiormente o miloioide, né, ó, o ioglosso aqui, o estiloglosso, o palatoglosso, o palato faríngeo. Tudo bem, pessoal? Então aqui, né, mostrando mais uma vez levantador do véu palatino e tensor do véu palatino e o músculo da úvula. Ok? Bom, pessoal, com isso chegamos ao final então desta videoaula, né, desta parte 2. Essa parte 2 aí sobre a boca, né? Então é a videoaula da boca, parte 2, onde nós trabalhamos as divisões da boca e as estruturas que nós temos ali. Então, nós vimos o vestíbulo bucal, nós vimos todos os elementos que nós podemos ter ali, tanto da mucosa quanto, né, o limite do lábio com a mucosa, a gengiva, os tipos de gengiva, enfim, né? Vimos também a parte da cavidade bucal propriamente dita, né, o palato duro, palato mole, úvula, os arcos, pálatos, né, glossifaríngeo, a úvula, né, e terminamos agora com a parte da língua, onde nós vimos todas as partes da língua, as porções da língua, os elementos da língua, né, como o V lingual, o forame cego, o sulco terminal, as papilas, né, linguais aí, e também os músculos intrínsecos da língua, como também o músculo, né, os músculos do palato, ok? E só uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, que eu vou comentar agora, é a tonsila lingual, tá? O que acontece? Na parte posterior da língua, né, posterior aqui ao sulco terminal, nós temos aí a porção faríngica da língua, tá? E o que acontece? Então, o terço posterior, que é a raiz da língua, ela vai ter uma mucosa que vai recobrir uma massa grande de tecido linfóide,
né, que vão formar saliências aqui posteriores, né, superficiais, e isso aqui é chamado tonsila lingual, tá? Então, posteriormente aqui na porção faríngica, né, nós vamos ter então a tonsila lingual, ok? Recoberta então pela mucosa lingual. Lembrando que essa tonsila lingual, ela é um tecido linfóide, né? Então ela pertencendo aí ao sistema linfático, ok? Onde apresenta bastante células de defesa, linfócitos aí, tá? Para fazer a defesa imunológica da língua, da boca, enfim, ok? Então, só para terminarmos aí, e chegamos então aqui ao final desta videoaula, agora sim, né? Então, onde terminamos aí os músculos do palato, vimos os músculos intrínsecos da língua e também os músculos do palato. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aprendido aí sobre essa parte da boca, divisões e estruturas da boca. Lembrando que nesta videoaula 2 eu não trabalhei a parte dos dentes. A parte dos dentes, a parte das glândulas salivares maiores vão ser trabalhados na videoaula 3 e 4. Então a parte 3 vai ser sobre glândulas salivares e a parte 4 vai ser então sobre os dentes, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e entendido deste assunto. Não deixem de colocar seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos. Não deixem de ativar também o sininho de notificação para receber novos vídeos aí todas as semanas no meu canal do YouTube. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.